A guerra entre a Rússia e a Ucrânia tomou os principais portais de notícias e os jornais do mundo. Então a gente está passando por uma fase bem complicada e bem delicada, se tornando aí de quase uma possível terceira guerra mundial. Mas eu, como falo de fotografia, separei aqui alguns momentos fotográficos, os melhores registros e imagens que os fotojornalistas fizeram durante essa guerra. Com essas imagens eu consigo te contar um pouco de cada detalhe e tentar passar na pele de como que aquele povo está se sentindo naquele lugar, que com certeza não deve ser uma situação muito agradável não. Se você não me conhece, eu sou Vinícius Bonfim, eu sou jornalista fotógrafo e ensino fotografia de um jeito diferente, sempre tentando contar o lado que ninguém tá vendo. E através desse vídeo aqui eu quero te mostrar todos os lances e te contar um pouco desse conflito entre Ucrânia e Rússia e o que pode acontecer daqui pra frente. Vamos pra tela do computador ali. Primeiro eu acho válido dizer que os russos começaram a atacar por Kiev, que é a capital da Ucrânia. E logo que os russos chegaram, eles já chegaram com mísseis. Então já estavam mirando ali as bases militares. É importante a gente frisar que a missão dos russos ali não era atacar os civis, tá certo? E sim atacar as bases militares para eles poderem entrar com tudo e acabar de uma vez com essa conversa fiada que estava entre eles. Então, olhando essa primeira imagem, foi o primeiro registro que a UOL, o portal da UOL, publicou, que tinha saído da Reuters pelo fotógrafo Carlos Barria. E aqui são os tanques ucranianos logo na manhã da quarta-feira, lá na Ucrânia, que eles estavam entrando na cidade de Mariupol após o Putin autorizar a operação militar na Ucrânia. Você percebe que é uma imagem bem pesada, com os dois tanques de guerra, já com os 4 soldados ali, já com a vontade e com a missão de saber aonde vai. Analisando muito bem, a gente consegue sentir que existe uma certa tensão e o início de um grande problema que viria a nascer ali. Nessa imagem feita pelo mesmo fotógrafo, é quase como se ele tivesse dado um zoom. Provavelmente ele não estava muito longe desses soldados não, porque ele estava usando uma lente de teleobjetiva, meio que a longa distância ali, mas não tão longe. E ele conseguiu pegar esse registro icônico desses dois soldados em cima do tanque de guerra. Repara bem na expressão desse soldado que está dirigindo ali, comandando o tanque. Ele está 100% focado na missão de ir para cima mesmo, com o objetivo de saber onde ele quer chegar. Enquanto o outro segurando uma arma ali, não sei dizer que arma é essa, parece uma Galil, mas não tenho certeza. Ele também fica na retaguarda, os dois com uma expressão bem fria e sabendo já o que querem fazer, o que chama bastante atenção nessa imagem. E ela, por ser uma foto fechadinha nos dois ali, registrando bem esse momento, ainda mais esse míssil, que ele termina na foto, você não sabe para onde vai, dá uma sensação de continuidade, de saber, e aí? Para onde que eles vão e por que que eles estão indo com tanta sede ao pote, que é o que deixa a gente bem intrigado por aqui. Agora, nessa imagem, tem vários soldados em cima de um tanque de guerra, que são os militares da Ucrânia. Eles estavam já se preparando para o ataque da Rússia, ali na região de Lugansk, lá mesmo na Ucrânia. Então o negócio já começa a aglomerar entre eles, já devia ter alguma conversa bem preparatória ali sobre o que poderia acontecer e como que eles iriam se proteger daquela situação. Você imagina vocês passando na pele desses soldados agora. O Brasil não é um país de guerra, mas lá já estão 100% preparados para quando isso pudesse acontecer. Ainda mais nessa tensão desses últimos meses aí entre a Rússia e a Ucrânia, eles provavelmente já tinham alguma coisa bem alinhada e um projeto bem pronto do que poderia acontecer. E tá lá esse registro icônico deles todos amontoados ali, só esperando aparecer um russo na frente para eles sentarem em bala. Situação tensa, e a gente consegue sentir daqui o peso dessa fotografia. Agora, essa imagem é realmente muito triste. São pessoas que tiveram um prédio bombardeado lá na Ucrânia, elas estavam sentadas no chão se lamentando e tentando entender de fato o que estava acontecendo, porque elas foram pegas de surpresa. E aqui você percebe que tem um homem se lamentando, porque ele tem um parente dele ali que foi atingido por uma das bombas e não deve ter sido uma situação muito simples. Esse retrato a gente consegue sentir a tensão do lugar, toda essa destruição, essa composição da cena que o fotojornalista conseguiu tirar, e foi uma coisa muito grave. A gente consegue sentir daqui também o peso da imagem, a tristeza, todo o sentimento que essa imagem passa. E logo depois o fotógrafo conseguiu fazer o mesmo retrato desse cara com o carro ao fundo destruído. Então repara como o cenário consegue compor bastante a situação grave desse lugar. E o cara totalmente ali triste, se sentindo sem reação, sem poder do que fazer e com o corpo estendido próximo dele, como a gente viu na imagem anterior. E é por isso que também essa imagem representa algo muito sério e muito triste sobre a realidade na Ucrânia. E uma das imagens que mais rodaram na internet foi essa aqui, uma mulher ferida depois do ataque aéreo ter danificado esse mesmo complexo de apartamento que eu te mostrei do último homem que estava chorando ali na Ucrânia, né? Essa imagem foi lá em Kharkiv, na Ucrânia. Essa mulher foi atingida também pelos destroços, ainda que ela não esteja com uma feição tão triste, mas a gente consegue sentir nela todos os estilhaços de tudo que aconteceu. Então é algo que também
mexe muito com o nosso sentimento de falar, caramba, o negócio foi realmente muito pesado e muito grave. E claro que o fotógrafo tem que ser muito frio nessa hora para poder registrar esse momento. Ainda que ele teve que, no mínimo, pedir permissão ou clicar muito rápido ali, algo que não era muito adequado para aquela hora, que as pessoas estavam sendo bombardeadas. Então, também tem esse fator muito impressionante da habilidade do fotógrafo nesse momento. Agora essa aqui, uma mulher segurando uma cruz enquanto ela reza na Praça da Independência em Kiev. Nesse momento, as sirenes de aéreo tinham soado lá na cidade, que é as sirenes que avisam quando alguma coisa de ruim, se tornando de guerra ou de invasão, ou de algo muito polêmico, está acontecendo na cidade. E quando as cidades foram atingidas pelos ataques russos. Então nesse momento a mulher pegou a sua cruz, ela que é cristã, e começou a rezar, provavelmente pedindo para que a guerra cessasse, parasse, para que aquela situação toda não continuasse, que todo mundo saísse bem. E o fotógrafo Daniel Leal, da agência France Press, que conseguiu pegar esse registro, com certeza estava muito apontado para esse lance, com um olhar muito apurado, porque esse gesto deve ter sido muito rápido, de uns 30 segundos, e de longe ele conseguiu captar uma foto incrível e que traz muito sentimento também da realidade da Ucrânia. Caso você não saiba, as pessoas tiveram que fugir para as estações de trem para se proteger de todos os ataques. Então nessa imagem você percebe aqui, temos 5 pessoas, todas ali com suas malas de viagem, né, nesse fundo mais claro, todo mundo se destacando nas cores dessa composição, que torna uma fotografia muito chamativa, e o nosso olho automaticamente vai para essas pessoas, e todas com esse retrato de caramba, para onde que eu vou? Alguém me ajuda, procurando algum socorro através do celular. Dá uma sensação de como se fosse uma viagem, mas infelizmente é uma viagem que não tem destino e é para se salvar de tudo que está acontecendo. Essa estação de metrô fica em Kiev, logo onde os russos tiveram atacado. E nesse outro registro, olha essa composição, que coisa mais incrível. Também são pessoas aqui abrigadas na estação de metrô de Kiev, e você percebe que tem uma multidão de pessoas ali aglomeradas, todas também sem destino, sem rumo, tentando se salvar e se esconder, e se juntaram para tentar achar alguma coisa. Essa composição, quando junta dois lados ali, deixa o caminho aberto e é uma escada com essas linhas, dá uma sensação de profundidade de, meu Deus, tem muita gente envolvida nesse cenário, nessa composição, nesse registro. Então é como se desse uma sensação de, poxa, para onde essas pessoas vão e o que elas podem fazer para poder sair dali com vida e seguras. Agora a gente está indo para um outro tipo de fotografia, que é uma fotografia de ação, que foi logo no real o acontecimento da coisa, o que torna um negócio muito mais incrível ainda. O jornalista e o fotógrafo estavam no local. Nesse momento são onde os bombeiros aparecem, os bombeiros ucranianos, eles chegam para resgatar os cidadãos que tinham atingido ali, que tinham acabado de sofrer um ataque aéreo no prédio deles. Então você percebe como um apartamento está totalmente destruído. Eu não sei como o fotógrafo nesse momento foi tão frio e tão rápido de conseguir registrar esse lance, né? O bombeiro tá ali invadindo no mesmo local, tá toda a destruição, ele procurando por pessoas que acabaram de ser bombardeadas, então é aquele clima muito tenso, muito rápido. Você imagina como é que é nesse local, nessa situação, você não tem diálogo, você não tem expressão, você tem que simplesmente agir sem pensar em nada. Outro registro icônico aqui, onde um ucraniano tinha acabado de recolher seus pertences e o seu quarto estava ali todo danificado por causa de um míssil enviado pelos russos. Então você imagina, você na sua própria casa, com tudo que você comprou, tudo que você conquistou, de repente tudo é acabado por conta de uma guerra que você nem tem nada a ver. É simplesmente essa situação que os ucranianos estão passando nesse momento. E aqui nós vemos membros das Forças Armadas da Ucrânia, na cidade de Kharkiv. Eles estão ali ao lado de um sistema de mísseis. Então eles estão ali se preparando para, caso fosse necessário, revidar contra a Rússia. O sistema de míssil é esse negócio amarelo aí que aparece no canto direito da imagem. Essa imagem muito bem composta, por mais que ela esteja torta, mas ela tem uma intenção óbvia, que é você centralizar os componentes na cena e transformar ali. Olha os soldados como eles estão mantendo a direção para um olhar, como tem esse lança-míssil aparentemente como se estivessem prontos para disparar a qualquer momento. Então, claro, o fotógrafo estava muito perto deles e teve que ser muito ágil e muito frio para poder pegar esse lance, com uma narrativa muito interessante por trás. É assim que se constrói uma bela de uma imagem. E aí na imagem de baixo a gente vê pessoas da Ucrânia acenando para o exército russo. Isso foi lá na região da Crimeia, que inclusive foi anexado à Rússia, e ali as pessoas aparentemente, eu não sei se estão apoiando ou se são ucranianos que estão simplesmente favoráveis ao ataque da Rússia no próprio território ali da Ucrânia. Então fica uma situação meio complexa, porque ao mesmo tempo que tem pessoas contrárias à invasão da Rússia, também tem pessoas a favor da Rússia invadir a Ucrânia.
Então é um negócio muito complexo da gente entender e essa imagem diz muito. E claro, um aceno e um carro passando demora 3 segundos para acontecer. E essa imagem tem um poder de acontecimento de fotojornalismo de ação muito ágil. E se você reparar bem, as cores dessas pessoas também se destacam muito, o que torna uma foto ainda muito mais chamativa. Em uma cidade onde tudo é muito verde, branco, cinza, aparece esse homem de jaqueta azul que se destaca ainda mais acenando para os soldados russos que estavam indo invadir o país da Ucrânia nesse momento. É uma foto que tem um peso bastante considerável. E aqui, todo esse tumulto que você está vendo são pessoas da Ucrânia se alistando e esperando o momento certo de poder ajudar o país e a poder ajudar o exército a proteger a sua nação. Então aqui são pessoas, cidadãos comuns como eu e você, que não temos nada de militares, nada de conhecimento militar. Eles estão indo lá se alistar e se colocar como voluntários para defender dos ataques russos. É um negócio impressionante que eu particularmente jamais teria coragem de fazer, que seja pelo meu país ou qualquer outra coisa. Nesse momento a gente consegue ver um homem simples, um homem idoso chorando ali em cima de um corpo que foi detido por conta dos ataques a mísseis da Rússia para cima da Ucrânia. É uma cena bastante chocante. Fotos anteriores, eu acabei não colocando essa foto aqui, mas tinha uma foto dele estendendo essa coberta azul em cima do corpo. Deve ser uma coisa bem difícil você fazer isso para cima do seu parente. É só imaginar se você fosse você nesse lugar. Realmente é uma situação bem delicada e a gente consegue sentir na pele como é que foi esse ataque e como é que essa população está tendo que se virar lá, perdendo parentes, perdendo pessoas que gostam, justamente por uma guerra de interesses entre os países. E foi isso. O que você achou dessas imagens? Como é que você está achando dessa situação? Você acha que pode ter uma terceira guerra? Coloca aqui nos comentários pra gente falar sobre isso. Pega essas imagens e estuda cada pontinho delas, como é que elas foram feitas e o peso que elas têm. Esteticamente, algumas foram muito bem montadas, outras foram só tiradas, mas elas são muito pesadas, muito densas o conteúdo delas. E na minha opinião, é aqui que nasce uma imagem muito significativa que vai ficar para a história, nos livros de história e também nos registros de todos os acontecimentos do mundo. Então se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal para ver mais vídeos como esse. Eu te espero nos próximos vídeos e até mais.